Efésios, capítulo 6. Vamos fazer silêncio e reverência, principalmente as crianças que ficam, tem algumas aqui nas primeiras fileiras que têm conversado muito. Por favor, agora não é hora de conversar. Efésios 6, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, cingidos com a verdade e vestidos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Deixa aberto Efésios 6, não feche, feche apenas os olhos para mais uma oração. Pai Santo, mais uma vez nos colocamos diante do seu trono, por intermédio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, pela mediação do nosso supremo sacerdote e supremo pastor, Cristo Jesus. Ouve-nos essa noite, Senhor. Sê propício a nós. Alcança aqui essa noite as almas abatidas, combalidas, desacreditadas, fracas, sustentas. Estende a sua mão poderosa, graciosa, indulgente, para salvar, perdoar, erguer, fortalecer. Despeja da tua graça, Senhor, viva, palpável, perceptível, intensa, poderosa, salvadora. E toma todo esse salão, mentes e corações, cativos à tua palavra. Penetra-te nos corações mais duros, ouvidos mais surdos e olhos mais cegos, para que vejam e ouçam e sintam tua gloriosa presença, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção. A minha mensagem essa noite é sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus. A Escritura revela que os cristãos estão envolvidos em uma guerra. É muito importante você entender isso. O primeiro passo para a vitória, o primeiro passo para ser bem-sucedido na vida cristã, é entender que todos nós estamos envolvidos em uma guerra, em uma batalha, em um combate. O crente precisa saber disso. Diferente do que esses falsos profetas ensinam, de prosperidade, cura, essas profecias mirabolantes de felicidade, paz e quietude, o que a Bíblia ensina é diametralmente oposto. É que o cristão, quando se converte, ele é inserido imediatamente em um combate, em uma guerra. Ele se recruta como um soldado para um exército, rumo a um combate. E essa batalha, diferente dessa esfera física, terrena, ela se dá em campo espiritual. É um combate espiritual, é uma guerra espiritual. É uma guerra travada contra hostes, poderes, seres, hostes malignas, poderes malignos, espíritos malignos, espíritos invisíveis, espíritos imateriais, seres espirituais, anjos caídos, que a Bíblia classifica como demônios. Todo crente está envolvido nesse tipo de batalha. E estes seres, junto com eles, trazem consigo
toda sorte de tribulações. Então a maioria das tribulações que nós estamos envolvidos são geradas por inimigos invisíveis, que molestam, oprimem, atacam a igreja de Cristo. E essa guerra, algumas vezes, se traduz em períodos. A guerra, ela é constante, ela se inicia no ato da conversão e termina só com a volta de Jesus ou com a glorificação. Entretanto, há períodos da guerra que ela se torna mais intensa, densa. E essa guerra, algumas das vezes, se traduz em fases, períodos. E Paulo menciona isso no verso 13. Ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau, essa guerra é traduzida aqui por Paulo como dia mau. O que quer dizer esse termo? Fala de uma fase, fala de períodos que o crente atravessa, fases que o crente atravessa de intensa adversidade, de intenso ataque do inimigo. É comum na vida do crente ele passar tribulações, provações, adversidades, ele passa isso o tempo todo. Entretanto, existem alguns períodos da nossa caminhada cristã, bem singulares, bem distintos, que essa adversidade, que essa tribulação, assume um nível jamais visto. É o que Paulo chama de dia mau. É o dia de um intenso ataque do inimigo. É o dia onde todos os canhões do inferno estão mirados para você. É um dia, é um tempo, uma fase que a tribulação atinge o seu nível máximo. E você vai atravessar. É aquilo que o salmista Davi escreveu: Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz por pastos verdejantes, guia-me para águas tranquilas, guia-me na vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, é esse vale, é o dia escuro, é o dia mau, é o dia sombrio. E talvez seja esse o retrato da sua vida. Essa palavra é destinada para aqueles que estão passando pelo vale da sombra e da morte, pelo dia mau. A palavra é para aqueles que estão entendendo que Satanás abriu fogo contra você e chamou toda a sua artilharia e está usando todos os recursos, todas as formas, a fim de oprimir, tentar, a fim de combater, dissuadir você da fé, a fim de tentar você a queda e a desistir do Senhor. Esse é o dia mau. Imagina a figura que eu já ilustrei aqui. Você mora num bairro de periferia, volta do serviço da faculdade às 10 da noite, em um ônibus circular. O ônibus te deixa num ponto de ônibus próximo à sua casa. Entre a sua casa e o ponto de ônibus tem uma praça, e sempre fica uma meia dúzia de marginais. Você passa por ali com algum receio, com alguma agilidade. São as nossas armadilhas diárias. Mas chega um dia que você desce do ônibus e tem 50 marginais. E você passa na praça e eles todos te cercam. Facas, paus, revólveres, estão todos drogados. E eles vão te atacar. É o dia mau. É um dia de um ataque que não é convencional. É um dia de armadilhas e forças e tribulações fora do comum. É o dia que somos tentados, provados quase além da nossa força. E Paulo dá detalhes desse dia mau. No verso 11, por exemplo, Paulo fala que esse dia mau assume a forma de ciladas do diabo. Revestidos toda a armadura de Deus para que podeis ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É um tempo, uma fase onde armadilhas são postas diante de você em todos os lugares. Armadilhas, engano, mentira, sedução.
Você está repleto de perigos, de artimanhas, estratagemas. O inferno está orquestrando, e onde você vai, tudo que você toca, o que você fala, você vê que está tudo dominado. O dia mau também assume a forma de dardos inflamados. Verso 16, diz aqui: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O dia mau assume essa forma de uma intensa opressão sobre os seus pensamentos, confusão, dispersão, desânimo, mentiras são lançadas na sua mente. A batalha, ela tem a sua origem na mente, e Satanás oprime você, confunde você, sussurra suas mentiras a você. E o verso 12, Paulo revela quem orquestra esse dia mau, quem engendra, quem dirige esse dia mau. Verso 12, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Quem orquestra esse dia mau é Satanás e os seus anjos caídos. Veja, Paulo aqui traz uma brilhante, estupenda revelação que para nós que temos a Bíblia há 1500 anos, parece que é algo corriqueiro, mas até os dias de Paulo é esplêndido. Ele está dizendo aos Efésios: a luta de vocês não é contra César, a luta de vocês não é contra os imperadores, os centuriões romanos, os judeus, contra a espada, a fome, a peste. A luta de vocês não se dá em campo terreno, a luta de vocês é espiritual. A luta de vocês é contra espíritos malignos, é contra as forças malignas invisíveis, é contra Satanás. Ele está por trás do dia mau, armando ciladas, armadilhas, oprimindo, pressionando, tentando, lançando suas setas, puxando o seu tapete, fechando o cerco contra você. E eu acredito, pela graça divina, que muitos dos que estão aqui sentados nessa igreja, e muitos dos que estão me assistindo pela internet, estão atravessando o dia mau. Estão passando por um momento que não compreendem, que não discernem, que não entendem, mas que têm os tentado e os provados no seu limite. De uma certa forma, eu acredito que dos últimos anos, de uns anos para cá, com esses enormes adventos de pandemia, colapso econômico no sistema de saúde, corrupção e jogos políticos, de uma forma, todos nós estamos passando pelo dia mau. Uma espécie de dia mau, uma espécie de tribulação que nos coloca na mesma categoria. Entretanto, esses dentro desse dia mau se distinguem dos demais. Pode ser um dia mau no casamento, uma traição que você descobriu, o dia mau no corpo, enfermidades e tumores que você descobriu, financeira, quebradeira, traições, problemas, surtos, algo que você não esperava, descobertas que paralisaram você, amedrontaram você, acabaram, tiraram sua estrutura e o seu chão. Você, meu Deus, eu não achei que isso era possível, que isso era provável, que descoberta, que situação. O dia mau, que só você e mais ninguém pode aquilatar, avaliar, mensurar. Mas eu não quero tratar em si do dia mau. Eu quero tratar de como vencer o dia mau. Como atravessar o dia mau. Como resistir o dia mau. Paulo então apresenta a solução para atravessar o dia mau, suportar o dia mau
e sair vitorioso, não sucumbir, porque isso é tudo que o dia mau propõe. A proposta do dia mau é fazer você sucumbir, é fazer você desistir, é sugar toda a sua força, é fazer você definhar, desistir de Deus, pecar contra Deus, cair da graça de Deus. Esse é o objetivo do dia mau, oprimir, sufocar você de tal maneira que mate você espiritualmente. Porque o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Satanás não quer colocar gripe em você, não quer falir você com alguns cruzeiros. Satanás não quer arranhar a sua pele, Satanás quer matar você, aniquilar você, acabar com a sua vida. E para isso ele não vai poupar esforços, ele vai reunir toda a sua artilharia com essa finalidade. Como então vencer? Atravessar o dia mau. Paulo apresenta a solução, que está no verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Preste atenção. Paulo aqui, ele entende a vida do cristão como uma guerra. Ele demonstra, ele apresenta a igreja, ele revela à igreja que os crentes estão inseridos em uma guerra. E como um soldado se prepara para a guerra, vestindo a sua armadura, se revestindo das suas armas. Um soldado, quando vai para a guerra, na época de Paulo, era o soldado romano, do Império Romano. Capacete, couraça, cinturão, sandálias, espada. Se fosse hoje, coturnos, fuzis, facas, capacetes. Então, como um soldado se prepara para a guerra, vestindo sua armadura, revestindo as suas armas, os cristãos também estão imbuídos em uma guerra. E da semelhança do soldado romano, que vestia sua armadura para ir para a guerra, os cristãos que estão envolvidos em uma guerra precisam se preparar para ela, precisam se capacitar para ela, eles precisam se apropriarem dos recursos necessários, das armas necessárias, das ferramentas necessárias para a guerra, e Paulo chama isso de armadura de Deus. Para ir para a guerra, vocês precisam dos recursos, revestir da armadura de Deus. E Paulo mostra que escute, preste atenção, esta não é uma das opções para se vencer a guerra, um dos recursos para se vencer a guerra. Paulo diz que essa é a única forma de vencer a guerra, é a única maneira de você enfrentar o que você está passando, é a única maneira de você fazer oposição, de você ser páreo para essa fase que você está atravessando. A única maneira de você sair vitorioso desse esquema, dessa cilada, desse vale, é se revestindo da armadura. Não tem outro jeito, porque o verso 13 fala isso. Veja só: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Qual que é a ideia aqui? Explosões ocorrem na guerra, bombas são detonadas, abalos sísmicos ocorrem na guerra, estilhaços, tiros, facas, espadas, bombas, mas aquele que estiver vestido permanecerá em face aos abalos, em face às explosões, inabalável.
diante das descobertas que você tem feito, das ameaças que têm sido feitas contra você, das perseguições, das calúnias, dos laços, dos imprevistos, da opressão. Diante de tudo isso, para você permanecer de pé, você precisa vestir-se da armadura de Deus. Vestindo ela, tremam céus e tremam terra, venham tempestades, que ocorram explosões de amargura, abalos de perseguição, mas você ficará firme. Se você estiver vestido da armadura, venha o que vier, você ficará firme. O verso 14 diz que essa é a única maneira de ficar firme. Veja só. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com, aí podemos resumir, com a armadura. Qual que é a ideia? Vocês só ficarão firmes se tomarem a armadura. Vocês só vão passar o dia mal. Só vão vencer essa angústia, essa tribulação, esse sofrimento, essa agonia, essa fase, essa situação que oprime você, se você se vestir da armadura de Deus. Agora, vamos para a armadura. No que consiste a armadura? Como se veste a armadura? O que Paulo está dizendo quando ele fala para os Efésios: olha, para vencer a batalha, que não é física, é espiritual, vocês precisam vestir da armadura. Paulo está usando a figura aqui de uma batalha da época do primeiro século, dos centuriões e dos soldados romanos. Ok? O soldado ia para a batalha contra o seu oponente. E para ele voltar vitorioso, sair da batalha vitorioso, ele tinha que se vestir de todas as peças da armadura. A armadura romana. E Paulo vai fazer uma metáfora e uma analogia com cada peça da armadura romana, e mostrando como o cristão, assim como o soldado romano veste de couraça, capacete, sandália, sapato, o crente também tem que se vestir de cada peça da armadura, mas a armadura de Deus, mostrando o quê? Que não é uma armadura física, não é um combate físico, não são protestos, processos, bate-boca, briga, intriga, violência física. Não, é uma armadura espiritual. Vamos então para a armadura e para a primeira peça, ou as suas primeiras peças. O verso 14 diz assim, vamos lá. Estais, pois, firmes, cingindo-os com a verdade e vestindo da couraça da justiça. Paulo começa então descrevendo peça por peça da armadura e dizendo qual é a finalidade de cada peça no combate. E a primeira peça da armadura que Paulo pede para os cristãos vestir é o cinturão da verdade. O cinturão da verdade. Verso 14, estais, pois, firmes, cingido-vos, afivelados, com o cinto, no original não está aí, mas o cinto da verdade, né? Nessa tradução RA não está, mas há traduções que diz, estais cingidos, amarrados, afivelados, acinturados, com o cinturão da verdade. Na época de Paulo, para o centurião romano, o cinto era afivelado em torno da curta túnica que o soldado tinha. Dessa maneira, os membros ficavam firmes para a ação. Então veja só, tinha sandálias, a couraça, tinha aqui onde ficava a espada, o escudo, o cinto. O que ele fazia? Ele alinhava, deixava firmes todas as outras peças da armadura. Fazia com que a espada, fazia com que a couraça,
todas ficassem firmes, dava estrutura ao restante da armadura. Então ele podia pôr aqui e descansar a sua espada, uma grande, outra menor, a couraça ficava toda alinhada na frente, nas costas. Então, quando ele passava o cinto e afivelava bem apertado, dava estabilidade à armadura. E Paulo está dizendo que a semelhança do soldado que punha um cinto para se cingir, nós temos que nos cingir, nós temos que nos afivelar da verdade. Como afivelamos um cinto, temos que nos afivelar da verdade. O que é isso? Paulo está dizendo que é a verdade que nos sustenta no dia mau, no dia de perseguição, no dia de tribulação. É a verdade que nos traz firmeza e equilíbrio. Então, para vencer a guerra espiritual, para vencer o dia mau, você precisa estar cingido, alicerçado na verdade. Como assim? O que Paulo está dizendo em miúdos? É a verdade em oposição à mentira. É a verdade em oposição ao engano. É a verdade diante da sedução que vem diante de nós, da mentira que se apresenta diante de nós. É a verdade diante do desânimo que se apresenta diante de nós. E como nós vencemos a sedução do inimigo, o engano proposto pelo inimigo, as mentiras propostas pelo inimigo, o desânimo, os laços que são colocados diante de nós. É com a verdade, é cingidos na verdade, é alicerçados na verdade. E como eu me cinjo dessa verdade? Como eu me afivelo dessa verdade? Como eu me aproprio dessa verdade? A ideia de Paulo aqui é que, para você atravessar esse período, você tem que todos os dias se imergir na verdade. É correr para as promessas de Deus. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É você ter consciência da verdade, é conhecer as Escrituras, é conhecer o que Deus diz ao seu respeito, o que Deus diz sobre essa situação, é o que Deus fala na sua palavra. Se vestir da verdade, se afivelar da verdade, é você crer nas promessas, crer na palavra de Deus, é você ir até as Escrituras, e você se apoderar das promessas de Deus. Assim que você vence o dia mau. Há cristãos titubeando por quê? Não conhecem as promessas, não conhecem a palavra de Deus, não se saturam da verdade, não entendem a cosmovisão cristã, não entendem a origem da batalha, não entendem o oponente da batalha, não entendem o senhor da batalha, as armas da batalha, não conhecem. É só na verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está falando das Escrituras. Ele está falando das promessas. Ele está falando que Jesus, a palavra, é a verdade que liberta, é a verdade que vence o engano, a verdade que vence o erro, a verdade que vence o desânimo, a verdade que vence os laços. Quantos de vocês estão saturados da verdade? Quantos de vocês conhecem as promessas de Deus, recitam as promessas de Deus, creem nas promessas de Deus, ao seu respeito, a respeito do seu casamento, a respeito dos seus filhos, a respeito do seu corpo, a respeito da sua alma, a respeito da sua vida? Sature-se da verdade. De modo que sem a verdade, como é que vence o dia mau? Pessoas que não leem nesse livro, que vazem desse livro um manual de consulta, pessoas que vivem de revelação e profecia, mas não consultam a verdadeira revelação e profecia, são presas fáceis para o diabo. Como você vai vencer um estrategista como o diabo, um mentiroso, sedutor, sem um manual de conduta cristã?
sem doutrina, sem preceitos, sem mandamentos, sem testemunhos, sem a lei, sem o evangelho. Impossível. Impossível. Oséias disse: o meu povo se perde por falta de conhecimento. A ignorância aprisiona, mas o conhecimento liberta. Segunda peça da armadura, para você vencer o dia mau. A couraça da justiça, verso 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça, para o centurião, para o soldado romano, era uma peça que cobria o seu corpo, do pescoço até as coxas. Consistia em duas partes, uma cobria o peitoral, a parte frontal, e a outra cobria as costas. Essa couraça, muitas vezes feita de metal maleável, era para proteger os órgãos vitais do soldado, pulmão, rim, coração. E Paulo está dizendo, assim como o soldado romano se veste de uma couraça, vistam-se da couraça da justiça. Assim você vence a guerra, você vence a batalha. Que justiça é essa aqui? Não é a justiça própria, atos, como eu me justifico pelas minhas obras, o tanto que eu sou bom, o tanto que eu sou justo, o tanto que eu faço penitência. Não! Vestir a couraça da justiça aqui é estar vestido da justiça de Cristo, que foi imputada a nós no dia que nós cremos nele. Cristo foi o único homem perfeito que andou na terra, que obedeceu toda a lei. Então foi o único justo que pisou na terra. Quando ele morre na cruz, ele concede aquela justiça que era inerentemente sua. Aqueles que creem, ele a imputa a eles, ele dá a eles, ele os veste da sua justiça, como o soldado vestia da sua couraça. Cristo nos vestiu da sua justiça quando cremos. O que é isso, irmãos? Para vencer o dia mau, é trazer à mente que você é remido, que você foi redimido, que os seus pecados não podem te condenar mais, que você é filho de Deus. Trazer na mente que você é filho de Deus, não aceitar as acusações do diabo, porque o dia mau, o diabo vai dizer, é culpa sua, é pecado seu, é negligência sua, bem feito para você. E você, se não tiver vestido dessa couraça, você acredita nas mentiras, você sucumbe, você diz, isso, tudo que está acontecendo nessa casa é culpa minha, tudo que aconteceu nesse casamento é culpa minha, os meus filhos estão nesse estado é culpa minha, eu sou culpado pelos problemas do país, da família, da nação. Mas quando você veste da couraça, o que é isso? Traz à mente que você foi redimido. O que está em Romanos 8,33, e a quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Ou que está em Romanos 6, ou em 8, pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo? Porque eles foram vestidos da justiça de Cristo. Essa é a ideia. Traz à mente, eu fui perdoado, eu fui redimido, eu passei da morte para a vida, das trevas para a luz, meus pecados foram lançados no profundo mar, nenhuma acusação há contra os filhos de Deus. É Deus quem os justifica, e quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu antes, ressuscitou, e está à direita do Pai, e intercede por nós. Mas a couraça da justiça representa uma segunda coisa também. Quando fala revestivos da couraça da justiça, fala o quê? Da nossa justificação em Cristo. Ok? A nossa situação forense. Então o diabo quer chegar e acusar nós no tribunal. Eu mostro aqui a minha cédula, que era contrária a mim, está cravada na cruz. Mais um pouquinho de retorno aí serve, porque a voz aqui está minguando.
Mas a evidência que eu sou justificado, que eu fui justificado, é que eu estou sendo santificado. Coraça da Justiça, Heitor, fala de retidão. Como é que vence diabo? Como é que vence diabo? A maioria de vocês aprendeu que vence diabo com óleo ungido, que vence diabo com campanha, que vence diabo com sal grosso, que vence diabo com dízimo e oferta. É assim que vence guerra espiritual, que passa o dia mal. É profecia, visão, revelação. Paulo está dizendo, sabe como é que vence o dia mal? Paga tuas contas em dia. Limpa teu nome. Honra a tua esposa. Educa seus filhos no caminho do Senhor. Para de falar mentira. É a única arma contra o diabo. É vida reta. Ser santo. Para com essa sujeira na papelada. Arruma a situação jurídica da sua empresa. Trata a sua mulher com decência. Seja um homem honesto e fiel. Guarda teus olhos. Deleta essas pornografias do seu celular. É assim que vence o diabo. Reconcilia com pessoa que está cheia de rancor, ferida, mágoa. Senão o diabo vai continuar. Pode ungir a casa, pode chamar profeta e apóstolo, pode pôr sal e pão, pode pedir oração forte para pastor, pode fazer macumba evangélica. Enquanto você não deitar fora os ídolos, tirar os anátemas, você não vai sair do dia mau. Está na tribulação, está pedindo, Deus me livra, mas não perdoa a cunhada, mas tem ódio da irmã, mas é fofoqueira e linguaruda, mas é sensual. É impossível. Mas o nome está sujo, mas é picareta na praça, mas é um cavalo com a esposa. Esqueça, você está dando comida para demônio, eles estão bem gordos, estão demonaço. Vida santa, vida santa. Fecha as brechas, fecha as arestas, paga suas contas, reconcilia com as pessoas que você magoou, pede perdão, arruma as coisas, põe as coisas no lugar, põe as coisas em dia. E não é só externa não, interna também, coração, mágoa, ferida, ressentimento, ódio, vingança, inveja, cobiça, sensualidade. Limpa, limpa. Efésios 4:7 diz assim, dentro disso aqui, vestivos da couraça da justiça. Efésios 4:27 diz assim, não deis lugar ao diabo. Lembra do rei Acabe? Foi sair numa batalha, quando ele se aliançou com o rei Josafá, e ele vestiu a armadura para disfarçar, para ninguém conhecer ele. Mas na armadura tinha uma brechinha aqui pertinho da costela. Aí um soldado do exército inimigo atirou uma flecha. A flecha veio bem aqui, onde tinha uma brechinha na armadura. Matou o rei Acabe. É isso que Paulo está dizendo. Não deis brechinha. Não deis lugar ao diabo. O que é a brechinha? É o filminho pornô. É a nota fria. É aquela conversinha fiada com outras mulheres no celular. É a conversa, é a coisa mal feita. É a brecha. Você está dando lugar, Satanás. Você está abrindo a porta falando, diabo, entra, quer tomar um café? Dorme aí, diabo. Não deis lugar ao diabo. Não brinca com isso, meu irmão. Você dá uma brecha, ele entra, ele mata, ele destrói. Está lá no celular, a mulher chega, o que você está falando? Depois eu te ligo. Oi, amor. Com quem você estava falando? Não, nada, ninguém. Depois eu te ligo. Som. Não está saindo? Está ruim o som? Som. Som. Terceira peça da armadura. Bem melhor agora. Hein?
Terceira peça da armadura. Para passar o dia mal, para vencer a guerra. As sandálias do Evangelho. Você tem que calçar. Verso 15. Vamos ver, sandálias do Evangelho. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Na batalha, o soldado romano, o que acontecia? Ele andava em pisos, terrenos, que às vezes eram escorregadios e não davam estabilidade. Então ele usava uma sandália, ou um sapato, com pinos e cravos, que cravavam na terra e davam-lhe estabilidade para a luta. E era comum também o soldado inimigo jogar objetos pontiagudos para perfurar os pés dos soldados. Então aquela sandália romana dava estabilidade e protegia os pés de objetos pontiagudos na sua luta da batalha. Paulo está dizendo que para vencer o dia mau, eu preciso desta peça, o Evangelho da paz, senão eu não venço. O que isso quer dizer? O que quer dizer? Calçai os pés, assim como o romano calça com a sandália cheia de cravo, calça seus pés, calça do Evangelho da paz. O que isso quer dizer? A paz que o Evangelho nos concedeu no momento que cremos. A paz que o Evangelho te concedeu serve de preparação para a guerra, de sustento para a guerra, de alicerce para a guerra. Que era isso? Presta atenção. Estávamos em guerra com Deus. Romanos 5 diz que nós éramos inimigos de Deus, que a ira de Deus pairava sobre nós, os filhos da desobediência. Agora o Evangelho nos reconciliou. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz para com Deus. O Evangelho nos reconcilia. Ele fez nós fazermos as pazes com Deus. Nós temos a paz de Deus em nós. O que significa isso? Que Paulo está dizendo, você vai entrar na peleja. Antes Deus era seu inimigo, agora você foi reconciliado. Você fez as pazes com Ele, de modo que Deus está do seu lado. Descanse na tribulação. Deus peleja por nós. Essa é a ideia. Você vai para uma guerra, da intensidade dessa que você está enfrentando, desse problema difícil, com o coração amedrontado, e de repente Paulo diz, ei, lembre-se que você se reconciliou com Deus, o valente está do seu lado nessa guerra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a ideia. Esse se, antigamente se interpretava, se Deus é, mas vai que Ele não é. Se Ele for, eu venço, e se Ele não for? Não é assim que Paulo quer dizer. O se lá é, uma vez que Ele é uma afirmação. Uma vez que Deus é, tendo a certeza que Deus é por você, quem será contra você? Essa é a ideia. É nisso que você está firmado. Esses são os cravos da sandália, que não deixam você sucumbir. O Senhor está comigo, e eu não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 118. Temos um valente lutando por nós. Estamos calçados no perdão, calçados na ausência da culpa, calçados na sua justiça. Somos os teus filhos e ninguém pode nos deter. É assim. Está vendo? Como é que você está entrando na batalha? A verdade me cingindo. A verdade que é Cristo que liberta. Alicerçado na verdade, contra a mentira, contra o engano, contra o desânimo, contra a sedução, contra a opressão. Eu vou com a verdade, eu vou com a palavra de Deus, firme nas promessas, crendo na revelação, crendo na palavra, crendo na escritura. Aqui, meu irmão, a revelação, ó, a revelação, a penca de revelação aqui. Segundo, eu me visto da couraça da justiça.
o diabo me acusa de cá, me acusa de lá, vem me oprimindo de lá, mas não, a justiça de Cristo foi imputada sobre mim, e nenhuma acusação prevalece. Isso também aponta para uma vida reta, santa. E a terceira, eu entro nessa guerra sabendo, tem um no meu lado, um poderoso guerreiro, que excede muito a Golias, que excede muito a Sansão, que excede muito a Elias, que excede muito a Hércules, que excede muito aos deuses da mitologia grega. O Jeová, Deus dos exércitos, luta por mim. Lembra o que disse para o rei Josafá? Não temais, nessa guerra não tereis que pelejar, o Senhor teu Deus pelejará por vós. Lembra quando Israel estava encurralado entre o Mar Vermelho e os soldados dos egípcios? Ele disse: ficai quietos e vede o grande livramento que eu opero por vós. E o mar se fendeu, e Deus lutou por eles e afogou os egípcios. Essa é a ideia. A paz de Deus, que excede todo o mundo. Quarta peça da armadura, para vencer o dia mau. Agora, é a maior arma de defesa, o escudo da fé. Vamos ver o verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Veja só, escute isso aqui. Entre as armas defensivas do soldado romano, estava o escudo para a proteção de todo o corpo. Era um escudo retangular enorme, no original grego é folha de porta, parecia uma porta. Quem já viu o gladiador, quem já viu o soldado romano, viu o tamanho do escudo. O escudo tem 1,80 m de tamanho. E esse escudo era uma proteção que ia do pescoço até os pés. E a cabeça era guardada pelo elmo, pelo capacete. E protegia de golpes das espadas, esse escudo. Mas principalmente de flechas, que continham piche na ponta, inflamados, ou seja, com fogo. Então, o oponente lançava essas flechas, ou lanças com piche quente, com fogo, a fim de cravar os soldados e atirar-lhe fogo. Esse escudo, feito com couro curtido molhado, não permitia que o dardo penetrasse, nem que o fogo se espalhasse, ele era apagado. Assim o soldado romano se protegia das flechas e das lanças do inimigo. Paulo diz que assim como o escudo era a arma de defesa do romano, nossa grande arma de defesa contra Satanás, nossa grande arma de defesa no dia mau, é a nossa fé. É a fé que foi dada aos santos, é o dom da fé, é a fé. Quando aquela avalanche de setas, de dardos, de opressões, vem sussurrando no seu ouvido, vem pressionando você ao extremo, use o escudo da fé. Quando Satanás dispara toda a sua artilharia, dados inflamados, são setas, são ciladas, são situações que inflamam, ou seja, contaminam o coração, que proliferam por todo o seu ser, que levam você a se seduzir, te oprime, te deixa depressivo, domina você, contém você, mobiliza você todo, acaba com você. E Paulo está dizendo, para você evitar que essa situação, forjada pelo diabo ou não, venha fazer você sucumbir, se defenda com o escudo da fé. É a fé. Use a fé. Mas que fé é essa? Tem gente que erra aqui. Não é a fé pela fé. Porque às vezes, Mauri, você crê na sua fé. Não é na fé que você põe a fé. É no objeto da fé. Ali está o segredo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu ponho minha fé naquele que morreu e ressuscitou. Eu ponho a minha fé em Cristo Jesus. É crer nas promessas.
promessas, é crer em Cristo, é crer na sua bondade, misericórdia, e crer em tudo o que Ele disse ao meu e ao seu respeito. Os dardos caem por terra. É o escudo da fé. Quando Satanás sussurra, você é um derrotado, você responde: em todas essas coisas sou mais que vencedor, com a fé. Você diz, você é um bastardo, você não vai a lugar nenhum. Você diz, não, eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. A fé, nas promessas, crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Eu, o Senhor, repudio o divórcio. Olha as promessas que Ele tem. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando crescer não se esquecerá. Olha a fé. Leia as promessas, medite nas promessas, memorize as promessas, cite as promessas e invoque as promessas em oração. Sabe o que é isso? Paulo está dizendo: exercita a tua fé. Você já viu um soldado antes de ir para a guerra? Vamos pegar a ilustração aqui do Lucas Coral, que ele se formou para bombeiro. Antes dele participar da primeira operação, ele teve que treinar. Ele teve que nadar várias horas, socorrer pessoas afogando, ele teve que passar por um monte de simulações. Ele exercitou, para que quando ele foi no seu primeiro incêndio, socorreu o primeiro incêndio, ele saísse vitorioso, porque ele exercitou as táticas do seu ofício. Paulo está dizendo: exercite sua fé, confie. É olhar para Deus e confiar nesse momento difícil, minha irmã, que Ele vai livrar você. É confiar que o seu Deus é mais poderoso que essa tribulação. É confiar que os teus filhos estão nas mãos dEle e que nenhuma das suas orações caiu por terra. É confiar que Deus não te tirou lá de onde tirou para deixar você perecer no caminho e ser uma derrotada. É confiar. Nesse momento do dia mau, nós temos a tendência de perder a esperança, de nos abatermos. E Deus está ensinando: vença esses dardos malditos, essas mentiras, esses sussurros mentirosos, essas armadilhas, com a fé. Com a fé. Quinta peça da armadura: o capacete da salvação. Como que você vence o dia mau? Verso 17: tomai também o capacete da salvação e a espada, não, só o capacete. Tomai também o capacete da salvação. A quinta peça que o soldado tinha que colocar para ir para a guerra era o capacete. O capacete era um elmo de metal que ele punha, a fim de proteger a parte mais vital do corpo, a cabeça, o cérebro, porque qualquer golpe na cabeça era fatal. Então o grande alvo dos inimigos era a cabeça, porque sabia que um golpe só aniquilava o exército, o soldado. O soldado romano, sabendo disso, não ia para a guerra com a cabeça desprotegida. Ele colocava um capacete. O que Paulo está dizendo aqui? Escuta, irmãs e irmãos. Vocês querem passar esse dia, vocês querem vencer o diabo e essa tribulação, protejam a mente de vocês. A mente é o principal alvo do diabo. A guerra espiritual não dá no terreiro de macumba. Diabo não está perdendo tempo no terreiro de macumba. Diabo não quer sangue de galinha, de sapo, farofa. Diabo quer o seu sangue. O campo de batalha não é nessas coisas estapafúrdias. Não está em imagens de escultura, em cachoeiras, em terreiros. O campo de atuação do diabo é na mente dos homens, é aqui. Se ele conseguir dominar você aqui, ele te pegou. É mentindo, é enganando, é distorcendo a verdade, é confundindo você, é metendo medo, incredulidade. E ele está dizendo: para vencer,
tomem cuidado, que o diabo vai atacar a mente, vai colocar minhoca na cabeça de vocês, vai confundir vocês, vai enganar vocês, vai mentir para vocês, vocês ficarão confusos. Como eu me protejo no dia mau? O objetivo do diabo ao atacar sua mente é fazer você desistir, é fazer você se sentir culpado. E vou mais além ainda, Fabrício, é mais longe ainda. Satanás, ele ataca na mente de tal forma, que ele faz você dentro de um culto pensar, Deus não existe. O que eu estou fazendo aqui? Você fica até confuso. Você questiona até a existência de Deus. Você questiona o amor de Deus. Deus não me ama. Deus não ama ninguém. Deus é uma farsa. Esse negócio que esse pastor prega, não é desse jeito não. Não precisa seguir assim não. Deus é do meu jeito. A Bíblia é do meu jeito. Eu faço do meu jeito. É diabo atacando. Sabe o que mais que ele ataca na mente? Você comete um pecado grotesco. E o diabo diz, não, isso aí é bobagem. Isso não é pecado não. Isso é tranquilo. Toma um banho que passa. Isso é tranquilo. Minimiza o pecado. Minimiza a glória de Deus. Faz você viver uma vida subjetiva, relativa, abstrata, numa coisa sólida, objetiva, direta, um negócio confuso na mente. Por isso Paulo diz assim, protejam a mente. Por que tem gente que desvia? Tomou uma espadada na cabeça. Está com a cabeça desprotegida. Por que tem gente que vira herege, começa a fazer coisa absurda? Tomou uma espadada na cabeça. Mente. Por que tem um dia sua esposa começa a ficar biruta? O que essa mulher ficou maluca? O que é isso aqui? Mente. Marido. Mente. A cabeça está desprotegida, e ele vai, e ele confunde, e ele bota os seus ovos, igual aquela mosca varejeira, bota os ovos de engano, de confusão, e aí aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa fica maluca, começa a fazer e falar e agir com coisas mais estranhas. As principais pessoas que desviam, que caem da graça, que adulteram, que fazem o diabo, que metem-se em loucura, é porque perderam a batalha na mente. Você já viu? De repente o fulano está na igreja, quietinho, crente, começa com as ideias malucas, fazer coisa maluca, se envolver com coisa maluca. Mente. Começa a se envolver com... Não, essa igreja sua aí, não tá, eu estou indo numa igreja aí que o nome de Deus não é isso, é Yehoshua. Né? Você está errado você, pastor Paulo. É umas coisas malucas. Mente. E como eu me protejo nessa principal área? Como eu me protejo no dia mau? Proteja a sua mente com o capacete da salvação. O que é isso? Rogo-vos pela compaixão de Deus. Não. Rogo-vos que não vos conformeis com esse século. Não, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. E que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só uma mente transformada, só uma mente renovada vai ficar livre do bombardeio do diabo. O que é o capacete da salvação? É só um salvo, é só uma mente regenerada, é a certeza da salvação, é dizer, não, eu sei em quem tenho crido, não, eu sou salvo, eu sou filho de Deus, eu tenho certeza disso, vai-te Satanás. Aqui na minha mente não tem lugar para você. A minha mente foi lavada pelo sangue de Jesus. Eu recebi uma nova mente, novos princípios, novos conceitos.
Proteja a sua mente com a certeza da salvação. O que é isso? Por que gente derrapa, cai, faz esses escândalos? Porque o diabo confunde dizendo: você não é salvo, você não é filho de Deus, você não deve estar aqui, um homem como você não pode estar aqui, você não pode pegar na escritura, você não é digno da palavra, some daqui, você não é crente coisa nenhuma, e ele vai deixando-se atingir por essas ideias, e vai balançando, e vai cambaleando, e o diabo pega ali na mente. Vestiu o capacete, é um capacete, mas porque dá salvação, é de uma mente salva, regenerada, transformada, renovada. É a certeza que eu sou salvo, que eu sou filho de Deus. Assim esses golpes, pim, vai bater no elmo e não vão ferir minha cabeça. Nutra a sua mente com a palavra. Guarde a sua mente. Chega de mídia social. Chega dessa parafernália que entope a sua mente de poluição. Quem que aguenta tanto Facebook, Instagram, quem que atenda tanta internet, tanta coisa, tanto jornal? A mente está infestada de lixo. Ela se torna um ninho para Satanás. Purifica a tua mente com a palavra. Sexta e última peça, já estamos terminando. Para vencer o dia mau. A espada do Espírito, a sexta peça. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, todas as armas foram armas de defesa. Agora Paulo vai para uma nova seção da armadura. E ele vai para a arma de ataque. O soldado romano tinha duas espadas, uma grande, enorme, e uma menor, uma espécie de punhal. Essa aqui é a figura da espada curta, aquela que o soldado romano pesadamente armado levava e esgrimava e manejava, e com ela não só se defendia, mas também atacava os seus inimigos. É uma arma de ataque. Paulo diz que nessa guerra, nós não só nos defendemos, nós não só temos armas de defesa, mas nós também atacamos, nós também saqueamos, nós também damos um passo à frente, nós também dizemos touché, e ferimos o inimigo. E Paulo diz que nessa guerra nós temos uma arma de ataque, é a palavra de Deus, como está em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 fios, que penetra até juntas e medulas, alma e espírito, e ela é apta para discernir as intenções do coração humano. É a palavra. Imagina você ter embanhado aqui. Eu vou dar a maior ilustração de quem usou a palavra na guerra espiritual. Jesus. Jesus passou o seu dia mau. Aonde? No deserto da Judéia. 40 dias sem comer e sem beber. Jesus estava fraco. Quem apareceu no deserto? Satanás. Jesus travou uma das maiores batalhas espirituais de toda a Bíblia. Foi um dos maiores dias maus de toda a Bíblia. Jesus passando 40 dias no deserto. E o próprio Lúcifer, o próprio diabo dizendo, aonde se deu a batalha? O diabo veio pegando o pescoço de Jesus, na mente. O diabo chegou. Tu és o Filho de Deus? Mande essas pedras transformar em pães. Mata a tua fome. Aqui, ó, tentando. Vai, você não é o bambamzão. Para que passar fome assim? Você é bobo. Você não é o cara. Manda essas pedras virar pão. Se hoje para nós, manda virar McDonald's. Manda virar. Depois vem a segunda vez. Tu não és o Filho de Deus? Levou Jesus para o pináculo do templo. A parte mais alta do templo. Joga-te daqui para baixo. Porque está escrito. Darei ordem aos teus anjos ao teu respeito. Aqui na mente. Ele disse assim para Jesus. Mostra teu poder. Mostra quem você é. Terceiro. Levou para um lugar, mostrou todos os reinos. Cassino de Las Vegas,
as chacretes do Chacrinha, lembra do Chacrinha? As chacretes, os cassinos, os Rolls Royce, cocaína, balada, ouro, poder, e disse assim para Jesus, o diabo, aqui ó, no ouvidinho aqui ó, está vendo esses reinos, essas mulheres, esse ouro, esse carro, eu te darei, porque a mim foi dado, se prostrado me adorar. 3 ataques o diabo desferiu contra Jesus. Manda as pedras transformar em pães, satisfaz o desejo da tua carne. Joga-te daqui para baixo, mostra teu poder. E, se você me adorar, eu te darei os reinos. Sabe o que o diabo falou nessa terceira tentação, Raquel? Quando ele falou assim, olha isso aqui. O diabo não é brinquedo não. Mostrou os reinos e diz assim, ó, se prostrados me adorar, eu te darei os reinos. O diabo estava propondo assim para Jesus, desiste do seu chamado messiânico, desiste da cruz, desiste da sua obra, desiste da fé, desiste do teu pai. Não é assim que ele fala para nós? Ele chega para nós, sacia a tua carne, sai com a outra camarada, larga essa aí. Não é assim que ele nos tenta, mostra que você é melhor que os outros. E terceiro, não é assim que ele nos tenta, sai dessa igreja, abandona a fé, sai disso aí, larga essa Bíblia, vai viver a tua vida. Imagina a pressão, 3 mísseis, 3 bombas, o dia mal de Jesus. Como é que Jesus saiu dessa? Jesus tinha um espadão ali, Jesus fez, psim! Como é que ele usa? A palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus disse, diabo, está escrito, na primeira tentação, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8, venceu. Segundo, pega a espada do Espírito novo, Deuteronômio 6, está escrito, diabo, ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Venceu mais uma vez. E terceiro, quando ele diz, salta-te daqui e pula lá embaixo. Jesus usa a palavra no Deuteronômio 6, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vai-te, Satanás. Foi embora o bicho. Quer vencer o dia mal? Toma posse da palavra, tenha ela em punhos, usa a palavra. Quando Golias foi para diante de Davi, veio contra Davi, e Golias foi, Davi disse, tu vens contra mim com espada, escudo e lança, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, quem você tem afrontado, eu vou contra você com a palavra de Deus. Usa a palavra. Usa a palavra. Quero trazer a memória que me dá esperança, está no meio desse furacão. Recita textos, decora textos, ora textos, canta textos, recorre à palavra. E você vai vencer. Resumindo esse tópico, é assim, ó. Escuta. Tomar a espada do Espírito é responder todas as suas opressões nesse deserto com a palavra de Deus. Responde essa ofensiva aí com a palavra, responde essa calúnia, responde essa descoberta, responde esse escândalo com a palavra de Deus. Para isso você tem que conhecer. Quem é ignorante desse livro sempre vai ser derrotado. George Miller leu 200 vezes a Bíblia e 100 vezes leu ela de joelhos. E você? Leu quantas? Como é que vai vencer diabo, o dia mau, se não conhece a Bíblia? 200 vezes esse homem leu. Quantas vezes você leu sequer o Novo Testamento? Vamos terminar agora. Agora Paulo vai ensinar como é que põe a armadura. Eu tenho certeza que você já vestiu essa armadura com ato profético.
Me unge, pastor, para Deus colocar armadura. Você orou, Deus, vai lá, põe o capacete. Você até falou assim, vai, põe aí, Senhor. Também aperta, pois. Vai, a couraça, amarra aqui, Senhor. Calça os pés, vai, Senhor. Ato profético, olhos, unções. Não, não é assim que coloca a armadura. Verso 18. Com toda oração, súplica, orando em todo o tempo do Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Paulo finaliza com a oração. O que ele está dizendo aqui? Aqui Paulo ensina como funciona a vestidura da armadura, na prática. Como é que você veste ela? Como é que você vai na loja? Vai, igual o homem de ferro, né? Coloca as coisas, vem a couraça, vem o cinturão, vem as sandálias, vem o capacete, estou vestido. Paulo ensina aqui que a maneira de vestir a armadura é através da oração, da intercessão, da adoração. É com uma vida de comunhão, enquanto você está de joelhos, orando, clamando, chorando. Deus então vai te revestindo e te lembrando da justiça imputada de Cristo. Deus vai iluminando a sua mente, transformando e renovando, trazendo à sua mente a salvação em Cristo. Deus vai apertando você e cingindo, te conduzindo no caminho da verdade que liberta. O Senhor vai alicerçando os seus pés através da oração, mostrando que você está reconciliado com Ele pela cruz de Cristo, que é o Evangelho. É na oração que as promessas de Deus se revigoram, e como um escudo cobrem todo o seu ser contra as setas do diabo. Ah, como é bom orar, como é bom se debruçar no trono da graça e derramar copiosas lágrimas. Como é bom gastar horas a fio na presença de Deus, intercedendo, adorando, confessando pecados, clamando, louvando. Vida de oração, meu irmão. Paulo encerra a vestimenta da armadura, a vestidura da armadura com oração. O diabo não tem medo de quem não ora. Ore, meu irmão. Eu queria poder levantar as suas calças para olhar os teus joelhos, com lisinhos, oleosos, eles estão. Precisamos de joelhos calejados, precisamos de sangue nos joelhos, precisamos de olheiras de homens e mulheres que passam madrugadas orando, precisamos de ventres contorcidos, para que situações, circunstâncias e realidades mudem através da oração. Como que nós vamos vencer se não conseguimos orar 10 minutos? Se somos um povo fixado os olhos no entretenimento, na gordura, nos manjares. É assim que você atravessa o dia mau. É assim que você vence a batalha espiritual, tomando